E aí, pessoal, beleza? Sala de estudo de hoje, vamos falar sobre microbiologia, certo? Vamos falar sobre fungos. Então, sem enrolar, porque tem bastante coisa para falar, então separa o material, faz aquele lanchinho saudável de costume, hein? E vem comigo! Então tá aí, ó, vamos falar de fungos. Separei aqui os tópicos mais importantes do assunto, beleza? E aqui uma estruturazinha de reprodução para ficar visualmente mais fácil aqui o aprendizado, tá bom? Então vamos lá, ó. O que é esses fungos aí? Então, os fungos em si, eles não têm uma estrutura externa física, tá bom? Eles são formados desses filamentozinhos aqui, ó, essas hifas. Então, se você, por exemplo, pensando aí num cogumelo, tá? O cogumelo, ele é um exemplo mais prático e mais comum de fungo, tá bom? Então, se você olhar um cogumelo através do microscópio, você não vai ver ele do jeito que você consegue ver ele macroscopicamente. Você vai ver ele dessa forma aqui, ó, cheio de filamentos, tá bom? Os cogumelos, assim como todos os outros fungos, eles não têm esse armazenamento aqui, ó. Eles não conseguem armazenar fonte de energia. Então eles precisam estar se alimentando constantemente, beleza? Eles não têm armazenamento de amido, ou seja, carboidrato, tá bom? Proteína, não tem esse armazenamento, tá? Eles também não possuem celulose, assim como os vegetais, tá bom? Os vegetais possuem celulose na parede celular, tá bom? E os fungos, eles possuem uma substância que chama quitina, tá bom? Uma substância quitinosa. Isso daqui é muito importante. Esse aqui, ó. Por quê? Porque a parede celular dos fungos é formado por quitina, tá bom? Não é formado por peptidoglicano, assim como as bactérias, tá bom? Então, não é formado por celulose, assim como os vegetais, certo? Então, olha lá, hein? Parede celular dos fungos é de quitina, beleza? Todos os fungos, assim como eu falei aqui, ó, eles são formados por hifas, certo? Então eles não têm uma estrutura sólida, eles são formados por esses ramificaçõezinhas aqui, esses filamentos, tá bom? Eles são heterótrofos. O que é esse heterótrofos? Significa que eles precisam de uma substância, um organismo vivo ou morto, então um organismo para que eles possam se alimentar dele, tá bom? Eles não conseguem se alimentar de forma individual, produzir o seu próprio alimento, tá bom? Certo? Então, eles são heterótrofos porque precisam de outro organismo para que eles se alimentem. Pode ser ou uma matéria morta ou viva, tá bom? Então, heterótrofo por isso. Eles precisam de outro organismo, tá bom? Eles são eucarióticos também, assim como nós, certo? Diferente das bactérias. Então, isso é uma diferença importante aqui, ó, que os fungos são eucarióticos, tá bom? A célula do fungo é bem parecida com a nossa, tá? Mas na membrana nossa, a gente possui o quê? Colesterol. E na membrana do fungo possui ergosterol. Uma outra diferença muito importante aqui, ó. Na membrana citoplasmática do fungo tem ergosterol, não colesterol. Não tem colesterol lá, tem ergosterol, beleza? Eles podem ser pluricelulares ou unicelulares, tá bom? Então, pode ter só uma célulazinha aqui ou então várias, tá bom? Pode ser uni ou pluricelular. Tem que lembrar que são heterótrofos e são eucarióticos, assim como nós, diferentes das bactérias, tá bom? Então vamos lá, ó, algumas palavras importantes aí, ó. Hifa, que vai ser isso daqui, ó.
Tudo isso daqui é uma hifa, por exemplo. Ó. Isso aqui é uma hifa. Ó. É um conjunto de filamentos. É um conjunto de filamentos ou de tubos forma uma hifa. Beleza? Um micélio é um conjunto de hifas. Então, se eu tenho várias hifas aqui, ó, então eu poderia separar essa parte toda aqui, ó, sendo um micélio. Tá bom? Então, hifa é um conjunto, uma rede de filamentos. Micélio é um conjunto de hifas. Tá bom? Conídeo vai ser um esporo assexuado. Por que assexuado? Porque ele vai depois se reproduzir sozinho. Tá bom? Então, ó, tá vendo aqui essa pontinha amarelinha? Então, esses são os esporos, são os conídeos, tá bom? Então, esse daqui, quando ele se solta, e ele pode se disseminar no vento, tá bom? Então, vai se chamar de conídeo. Então, os conídeos são esporos, que vai dar origem a outros fungos posteriormente, certo? O corpo de frutificação é o próprio cogumelo. O cogumelo, do lado de fora, aquele cogumelo que você vê ali na grama, é um corpo de frutificação. Aquilo ali é uma estrutura reprodutiva, produtora de esporos. Porque, como eu falei, se você olhar o cogumelo numa forma microscópica, você vai ver ele desse jeito aqui, assim, ó. Tá? Ele não é todo sólido daquele jeito que a gente consegue visualmente observar, tá? Ele é cheio de filamentos. Então, lá na parte de cima, ele tem esses esporos aqui. Então, é chamado, aquela parte maiorzinha do cogumelo, é chamada de corpo de frutificação. Beleza? Os fungos, eles podem ser subdividido. Por exemplo, saprófitos, por quê? São aqueles que vão comer matéria morta, organismo em decomposição. Parasitas, vai ser de matéria viva. E os simbióticos, é aqueles que vivem em conjunto, normalmente com plantas aqui, tá bom? Nesse ponto aqui é mais planta. O fungo vive junto com a planta, certo? Então, pode separar dessas três formas aqui. Saprófito, matéria morta. Parasita, matéria viva. Certo? As doenças. As doenças sobre os fungos, elas podem aparecer quando você tiver uma resposta imune errada, tá bom? Uma resposta não desejada sobre o seu sistema imunológico e aí desencadear a doença. Pode ser também por conta de produção de toxina, que os fungos vão produzir, ou as micoses, que é o mais importante. O que é uma micose? Uma infecção fúngica. Então, a micose é uma infecção fúngica, beleza? E o que é essa micose aí? Onde que ela pode aparecer, essa micose? Qualquer parte, fora ou dentro do corpo. Isso aqui é importante, hein? Ó. A micose aparece fora ou dentro do corpo, certo? Então, ó, ela pode ser superficial, fora, subcutânea, dentro, ou sistêmica. Na sistêmica, a gente entra na histoplasmose, que é aquela doença que vem das fezes do pombo, beleza? Porque os fungos ficam lá nas fezes do pombo, aí bate o vento, leva isso embora, a gente respira esse fungo e aí esse fungo que foi inalado vai e atinge todo o sistema nervoso, comprometendo o corpo inteiro, certo? Isso é uma histoplasmose. Então, aqui seria o ápice do ruim, tá? Sobre as micoses. Beleza, pessoal? Então, ó, tá tudo aqui de fungos, certo? Qualquer coisa pode deixar comentário no vídeo, deixa um like lá se gostar, beleza? Pode me procurar na faculdade, qualquer dúvida que eu tento ajudar, certo? No mais, é isso e até a próxima, pessoal!